Durante anos, muita gente acreditou que os veículos elétricos só se tornariam populares quando finalmente ficassem realmente baratos. Agora imagine acordar e ver uma manchete dizendo que a Toyota acaba de lançar um novo veículo de energia por apenas US$ 11.000. Em poucas horas, a notícia tomou conta da internet. Alguns afirmaram que Tesla e BYD deveriam se preocupar imediatamente. Outros disseram que este poderia ser o momento que mudaria a indústria automotiva para sempre. Mas existe um detalhe fundamental que quase ninguém explicou, e ele muda completamente essa história. Nos últimos anos, a corrida dos veículos elétricos foi marcada por uma disputa intensa. Tesla revolucionou o mercado com inovação e tecnologia. A BYD conquistou espaço oferecendo preços competitivos e produção em larga escala. Enquanto isso, diversas montadoras tradicionais tentavam encontrar uma forma de competir sem comprometer qualidade, confiabilidade e lucro. Entre elas estava a Toyota. Apesar de ser a maior fabricante de automóveis do mundo, a empresa foi frequentemente criticada por avançar mais devagar na eletrificação do que alguns concorrentes. Mas a Toyota nunca deixou de investir. Ela continuou pesquisando novas baterias, novas plataformas, novas tecnologias híbridas e maneiras de reduzir o custo dos futuros veículos elétricos. Foi justamente por isso que a notícia sobre um possível veículo de energia de US$ 11.000 chamou tanta atenção. Se um fabricante do tamanho da Toyota conseguir oferecer um carro moderno por esse preço, milhões de pessoas que hoje não conseguem comprar um veículo elétrico poderão finalmente entrar nesse mercado. E isso não afetaria apenas a Toyota. Afetaria Tesla, BYD, Volkswagen, Hyundai, praticamente toda a indústria automotiva. Mas existe uma pergunta que poucos fizeram. A Toyota realmente lançou um novo veículo por esse preço? Ou estamos diante de uma manchete que simplifica uma realidade muito mais complexa? Essa diferença é extremamente importante. Por quê? Quando falamos de uma empresa que vende mais de 10 milhões de veículos por ano, qualquer mudança de estratégia pode influenciar o mercado global. Agora eu quero saber a sua opinião. Se a Toyota realmente lançasse um veículo moderno por apenas US$ 11.000, você acredita que ele venderia mais do que modelos semelhantes da Tesla ou da BYD? Escreva sua resposta nos comentários, porque a partir daqui a história fica ainda mais interessante. Quando analisamos o que a Toyota realmente está fazendo, descobrimos que o verdadeiro impacto desse anúncio talvez não seja apenas o preço, mas a estratégia que pode transformar a próxima geração de veículos de energia. Depois que a notícia começou a circular, milhões de pessoas chegaram à mesma conclusão. Se a Toyota realmente lançou um veículo de energia por apenas US$ 11.000, a guerra dos carros elétricos acaba de entrar em uma nova fase. Mas será que essa afirmação é realmente verdadeira? A resposta começa com um detalhe que muitas manchetes deixam de explicar. Primeiro, precisamos entender o que significa NEV, ou New Energy Vehicle. Muita gente acredita que esse termo se refere apenas a carros totalmente elétricos. Na realidade, ele é muito mais amplo. Em diversos mercados, especialmente na China, um NEV pode incluir veículos totalmente elétricos, híbridos plug-in e até modelos movidos por outras tecnologias de baixa emissão. Isso significa que, quando uma manchete fala sobre um novo veículo de energia, ela nem sempre está descrevendo um carro elétrico convencional. E esse detalhe muda completamente a interpretação da notícia. Outro ponto importante é que a Toyota não passou os últimos anos parada. Enquanto muitos concorrentes aceleravam a produção de veículos elétricos, a empresa continuou investindo simultaneamente em híbridos, hidrogênio, baterias de nova geração e plataformas dedicadas aos futuros EVs. Essa estratégia foi bastante criticada no início. Mas agora alguns especialistas começam a enxergar uma vantagem. Ao desenvolver diferentes tecnologias ao mesmo tempo, a Toyota mantém mais opções para atender mercados com necessidades diferentes. Em países onde a infraestrutura de carregamento ainda é limitada, híbridos e híbridos plug-in continuam sendo uma solução bastante atrativa. Já em regiões com forte crescimento dos EVs, a empresa acelera seus investimentos em plataformas totalmente elétricas. É justamente essa flexibilidade que chama a atenção da indústria. Mas existe outro motivo pelo qual um veículo de aproximadamente US$ 11.000 seria tão importante.
O maior desafio da eletrificação nunca foi apenas construir carros elétricos. Foi torná-los acessíveis para milhões de consumidores. Se uma montadora conseguir reduzir drasticamente os custos sem comprometer qualidade, segurança e confiabilidade, poderá abrir um mercado muito maior do que existe hoje. É exatamente por isso que Tesla, BYD, Volkswagen e praticamente todas as grandes fabricantes trabalham para diminuir os custos de produção. A Toyota sabe disso, e parece estar concentrando boa parte de sua estratégia justamente nesse objetivo. Mas isso levanta uma pergunta que pode definir os próximos anos da indústria. Se a Toyota realmente conseguir oferecer veículos de energia muito mais baratos, Tesla, BYD e outras fabricantes conseguirão responder rapidamente ou veremos uma nova guerra de preços no mercado global? A resposta pode mudar completamente o futuro da indústria automotiva. Se a Toyota realmente conseguir colocar um veículo de energia moderno por cerca de $11 mil nas ruas, o impacto poderá ir muito além de um simples lançamento. Por quê? Pela primeira vez, o maior campo de batalha da indústria deixaria de ser apenas a tecnologia. Passaria a ser o preço. E essa pode ser uma disputa ainda mais difícil. Nos últimos anos, a Tesla liderou o mercado mostrando que um veículo elétrico poderia ser rápido, inteligente e desejado. A BYD seguiu uma estratégia completamente diferente. Em vez de focar apenas em inovação, ela trabalhou para dominar praticamente toda a cadeia de produção. Produz suas próprias baterias. Fabrica diversos components internamente. Reduz custos. E consegue lançar modelos cada vez mais competitivos. Essa eficiência transformou a empresa em uma das maiores fabricantes de veículos elétricos do planeta. Agora imagine a Toyota entrando nessa disputa. Não apenas com sua reputação de confiabilidade construída ao longo de décadas, mas também com uma proposta de tornar os veículos de energia muito mais acessíveis. É exatamente essa possibilidade que desperta tanta atenção. Porque a Toyota possui algo que poucas empresas conseguem igualar: uma capacidade gigantesca de produção. Milhões de veículos fabricados todos os anos. Fábricas distribuídas por diversos continentes. Uma rede global de fornecedores. E uma experiência enorme em reduzir custos sem comprometer qualidade. Se essa estrutura for combinada com uma nova geração de veículos de baixo custo, o mercado poderá mudar rapidamente. Mas existe outro detalhe importante. Tesla e BYD dificilmente ficarão paradas. A Tesla continua investindo em processos de fabricação mais eficientes, inteligência artificial e plataformas de próxima geração para reduzir seus custos. A BYD amplia suas fábricas, desenvolve novas químicas de baterias e fortalece ainda mais sua integração vertical. Enquanto isso, fabricantes como Hyundai, Volkswagen, Honda e até startups chinesas aceleram seus próprios projetos. Em outras palavras, a Toyota não está entrando em um mercado tranquilo. Ela está entrando em uma guerra onde todos os concorrentes também estão evoluindo. Talvez seja exatamente isso que torne os próximos 5 anos tão decisivos. A empresa que conseguir unir preço acessível, boa autonomia, qualidade, produção em larga escala e confiança do consumidor poderá conquistar milhões de novos clientes ao redor do mundo. E se você gosta de acompanhar as tecnologias que realmente estão mudando a indústria automotiva antes que elas cheguem às ruas, este é o momento ideal para se inscrever no canal. Aqui analisamos os maiores avanços com base em fatos, pesquisas e tendências reais, mostrando o que existe por trás das manchetes mais chamativas. Mas existe uma pergunta ainda maior. E se o verdadeiro vencedor da próxima década não for quem fabricar o carro mais avançado, mas quem conseguir fabricar o melhor veículo pelo menor preço? Essa resposta poderá redefinir completamente a indústria automotiva mundial. Durante muito tempo, a indústria automotiva acreditou que venceria a corrida quem desenvolvesse a bateria mais avançada. Hoje, essa ideia começa a mudar. A tecnologia continua sendo importante. Mas existe outro fator que pode decidir quem dominará o mercado global: o preço. Pense no consumidor comum. A maioria das pessoas não compram um carro porque ele possui a bateria mais sofisticada do mundo. Elas compram porque ele cabe no orçamento. É confiável, tem boa autonomia e oferece um custo-benefício que faz sentido.
É justamente por isso que tantas empresas estão concentrando seus esforços em reduzir custos de produção. Cada dólar economizado durante a fabricação pode representar milhares, ou até milhões, de novos clientes. Foi exatamente essa estratégia que ajudou a BYD a crescer tão rapidamente. Ao produzir boa parte de seus próprios componentes, especialmente baterias, a empresa conseguiu reduzir despesas e lançar modelos cada vez mais competitivos. A Tesla também trabalha na mesma direção. Ela investe continuamente em novas técnicas de fabricação, grandes fundições, processos automatizados e plataformas simplificadas para produzir veículos em larga escala gastando menos. Agora, a Toyota parece querer entrar nessa disputa usando sua maior força. Sua enorme experiência em fabricar milhões de veículos com alta qualidade e eficiência. Mas existe um enorme desafio: reduzir o preço sem reduzir a qualidade. Construir um veículo barato é relativamente simples. Construir um veículo barato, seguro, confiável e lucrativo é outra história completamente diferente. É por isso que poucas empresas conseguem fazer isso em escala global. Outro fator importante é o custo das baterias. Em muitos veículos elétricos atuais, elas representam uma das partes mais caras do automóvel. Quanto mais barato for produzir essas baterias, menor poderá ser o preço final do carro. É exatamente aí que acontece a verdadeira corrida. Empresas do mundo inteiro pesquisam novos materiais, processos industriais e químicas capazes de reduzir custos sem comprometer desempenho. Se a Toyota conseguir combinar baterias mais acessíveis com sua eficiência de produção, poderá oferecer veículos extremamente competitivos. Mas ninguém sabe quando isso acontecerá. Alguns especialistas acreditam que veremos mudanças importantes ainda nesta década. Outros defendem que essa transformação será mais lenta. Independentemente da velocidade, uma coisa parece certa: a próxima grande batalha da indústria automotiva provavelmente não será decidida apenas pela autonomia ou pela velocidade de recarga. Ela será decidida por quem conseguir entregar o melhor veículo pelo menor preço possível. Agora pense nisso. Se duas empresas oferecessem carros praticamente iguais, mas um custasse $11.000 e o outro $18.000, qual você escolheria? A marca ainda seria o fator mais importante ou o preço falaria mais alto? Escreva sua opinião nos comentários, porque existe uma última peça desse quebra-cabeça. E ela mostra que veículos mais baratos podem transformar não apenas o mercado automotivo, mas a maneira como milhões de pessoas enxergam a mobilidade elétrica. Imagine um mundo onde comprar um veículo de energia não fosse um sonho distante. Onde famílias que hoje dependem de carros usados pudessem escolher um modelo moderno, eficiente e com baixo custo de operação. Essa é a possibilidade que mais chama a atenção quando surgem notícias sobre veículos de energia mais baratos. Por quê? No fim, a verdadeira revolução não acontece quando uma tecnologia impressiona especialistas. Ela acontece quando milhões de pessoas conseguem utilizá-la. É exatamente isso que pode transformar a indústria nos próximos anos. Se fabricantes como Toyota, BYD, Tesla e outros conseguirem reduzir significativamente os preços, o mercado poderá crescer em uma velocidade muito maior do que vemos hoje. Mais consumidores poderão trocar veículos antigos por modelos de baixa emissão. Empresas renovarão suas frotas. Serviços de transporte poderão reduzir custos. E cidades inteiras poderão acelerar seus planos de eletrificação. Mas existe outro efeito que pouca gente comenta. Quanto maior o número de veículos de energia circulando, maior será o incentivo para investir em infraestrutura. Mais estações de carregamento, melhores redes elétricas, novos fornecedores de baterias, mais centros de manutenção especializados. Em outras palavras, um carro mais barato não beneficia apenas quem compra. Ele impulsiona toda a cadeia da mobilidade. Ao mesmo tempo, essa transformação também aumenta a pressão sobre as montadoras. Os consumidores já não procuram apenas inovação. Eles querem tecnologia que faça sentido no bolso. Boa autonomia, baixo custo de manutenção, confiabilidade e um preço que realmente possam pagar. É justamente por isso que os próximos anos prometem ser tão competitivos. Quem conseguir entregar esse conjunto primeiro poderá conquistar milhões de novos clientes. Mas existe uma realidade que nenhuma empresa pode ignorar.
Construir um veículo acessível é apenas o começo. Será necessário manter qualidade, segurança, assistência técnica e produção em larga escala. Esse talvez seja o maior desafio da próxima geração de veículos de energia. Agora eu quero saber a sua opinião. Se os veículos elétricos e híbridos realmente ficarem muito mais baratos nos próximos anos, você acredita que a maioria das pessoas fará essa mudança rapidamente ou acha que os carros a combustão continuarão dominando por muito tempo? Compartilhe sua resposta nos comentários. Será interessante comparar nossas previsões daqui a alguns anos. Mas ainda falta responder à pergunta que iniciou este vídeo. A Toyota realmente está prestes a mudar as regras do jogo? Ou o futuro será decidido pela empresa que conseguir oferecer o melhor equilíbrio entre preço, tecnologia e confiabilidade? A resposta final reúne todas as peças dessa história. Depois de analisar toda essa história, uma conclusão se destaca. Um veículo de energia de aproximadamente $11.000, se produzido em larga escala, pode representar muito mais do que o lançamento de um novo carro. Ele pode marcar o início de uma nova fase da indústria automotiva. Durante anos, a competição foi dominada por uma única pergunta: quem consegue construir o veículo elétrico mais avançado? Agora, uma nova pergunta começa a tomar o seu lugar. Quem conseguirá tornar essa tecnologia acessível para milhões de pessoas? Essa diferença parece pequena, mas pode mudar completamente o mercado. A história mostra que grandes revoluções tecnológicas acontecem quando produtos deixam de ser exclusivos e passam a ser acessíveis. Foi assim com os computadores, com os smartphones, com a internet. E o mesmo pode acontecer com os veículos de energia. Se empresas como Toyota conseguirem reduzir significativamente os custos sem comprometer qualidade, segurança e confiabilidade, a eletrificação poderá avançar muito mais rápido do que qualquer previsão atual. Mas existe um detalhe importante. Até o momento, muitas manchetes exageram ou simplificam informações sobre modelos extremamente baratos. Projetos anunciados, conceitos e estratégias futuras nem sempre significam que um veículo estará disponível imediatamente em todos os mercados por esse preço. É justamente por isso que devemos separar expectativa de realidade. Mesmo assim, ninguém pode ignorar a direção que a indústria está seguindo. Toyota continua investindo em baterias de nova geração. Tesla busca reduzir custos com novas plataformas e processos de fabricação. A BYD amplia sua produção e fortalece sua liderança em baterias. Outras fabricantes aceleram seus próprios projetos. Isso significa apenas uma coisa: a competição está ficando ainda mais intensa. E quanto maior a competição, maior costuma ser o ritmo da inovação. Nos próximos anos, provavelmente veremos veículos com mais autonomia, recargas mais rápidas, custos menores, tecnologias mais inteligentes e opções para diferentes perfis de consumidores. Talvez essa seja a maior lição deste vídeo. O futuro não será decidido apenas pela empresa que inventar a tecnologia mais impressionante. Será decidido por quem conseguir transformar inovação em milhões de carros acessíveis, confiáveis e eficientes. No fim, o maior vencedor pode não ser Toyota, nem Tesla, nem BYD. Pode ser o consumidor, que terá mais opções, preços mais competitivos e uma tecnologia cada vez melhor. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que veremos veículos de energia realmente acessíveis dominando o mercado nesta década? Ou acha que ainda levará muitos anos para que isso aconteça? Escreva sua resposta nos comentários. Quero saber qual é a sua previsão. E não perca o próximo documentário. Vamos analisar uma tecnologia que promete reduzir drasticamente o custo das baterias e pode mudar novamente o equilíbrio entre Toyota, Tesla, BYD e outras gigantes da indústria. Se essa inovação chegar ao mercado, ela poderá acelerar a maior transformação da história dos veículos elétricos. Porque uma coisa já está clara: a corrida pela próxima geração de automóveis não será vencida apenas por quem construir o carro mais inteligente, mas por quem conseguir colocá-lo na garagem de milhões de pessoas.